O TV Elas por Elas é um espaço de formação política voltado para mulheres. Professoras, militantes, especialistas e parlamentares nos ajudam a pensar cada vez mais os espaços femininos na política. Olá, sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos tratar da reforma trabalhista e a diminuição dos direitos das mulheres. Bom, primeiramente eu gostaria de falar sobre por que foi feita a reforma trabalhista no Brasil em 2017. Bom, no contexto ali do governo Temer. A justificativa era de que a economia precisava recuperar empregos, investimentos, e a economia precisava voltar a crescer. E que os custos de contratação no Brasil eram muito elevados e que isso inibia a contratação, e inibia inclusive a contratação por meio da formalização. Que os investidores não se sentiam atraídos pelo Brasil porque os trabalhadores tinham excesso de direitos. E que a reforma trabalhista aproximaria os trabalhadores formais dos trabalhadores informais, na medida em que, ao flexibilizar direitos, traria para dentro de uma tela de proteção social aqueles trabalhadores que estavam na informalidade e que os empregadores, justamente penalizados pelo excesso de direitos, eram forçados a gerar empregos informais porque não tinham condições de garantir que os seus trabalhadores pudessem ter carteira de trabalho assinado com todos os direitos reconhecidos pela CLT. Muito bem, desde 2017, a reforma ela alterou várias regras para a contratação do trabalho, a organização do tempo do trabalho, e também teve implicações sobre a sustentação financeira dos sindicatos e acesso à justiça do trabalho. Trata-se de uma reforma muito ampla, nunca vista no Brasil, embora já nos anos 90 tivessem ocorrido várias mudanças no sentido de flexibilizar os direitos do trabalho, mas não com a magnitude da reforma trabalhista de 2017. A reforma não gerou empregos, tinha uma promessa de que nos primeiros anos se gerariam 10 milhões de postos de trabalho. Pelo contrário, ela, ao não gerar emprego, ela expandiu um pouco do emprego gerado para contratações precárias por meio de vínculos sem registro e o trabalho por conta própria. A leitura que se faz é de que, ao reduzir, ao fragilizar, por meio da reforma trabalhista, os sindicatos e a justiça do trabalho, abriu oportunidade para as empresas, para os empregadores, ampliarem as práticas ilegais, as práticas de contratação irregulares, porque estavam beneficiados justamente por redução dos instrumentos, das ferramentas, de fiscalização da própria Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e do próprio Ministério do Trabalho. Bom, a reforma, ela introduziu a possibilidade de se negociar condições de trabalho, como jornada, remuneração, de forma individual, ou seja, retirando o sindicato da negociação coletiva. Além disso, também, em vários temas, introduziu a possibilidade de que, por meio da negociação coletiva, se flexibilize as regras que já estão previstas na própria legislação. Evidentemente, os setores menos estruturados e menos organizados sindicalmente, que tem menos presença do sindicato, menos taxa de sindicalização, de adesão ao sindicato, foram os mais afetados. E é justamente nesses segmentos que há uma grande presença das mulheres. Inclusive, se vocês vão lembrar,
Na aula 2, nós tratamos sobre o tema da divisão sexual do trabalho e comentávamos que as mulheres estão predominantemente nas atividades relacionadas com o setor de serviços, cuidados, e na indústria, nos setores em que há a presença de maior trabalho precário. E é justamente nesses setores mais precários em que a reforma trabalhista, que as medidas de alteração na legislação de flexibilização mais avançaram. Então, é importante destacar que essas novas regras também se estendem, por exemplo, às trabalhadoras domésticas, que apenas muito recentemente tiveram condições, né, criaram condições para ter os seus direitos reconhecidos e equiparados aos demais trabalhadores, que foi a PEC das domésticas no governo Dilma. Então, as formas, por exemplo, de contratação que foram introduzidas pela reforma trabalhista, como os contratos intermitentes, em que os trabalhadores, as trabalhadoras ficam à disposição dos empregadores para serem convocados em qualquer dia da semana, em qualquer horário, seja do dia, seja à noite, seja no final de semana. Isso tem implicações muito severas sobre as mulheres, principalmente as mulheres que são chefes de família, que ao serem convocadas para o trabalho, tá, elas precisam construir arranjos, muitas vezes nas famílias, para poder lidar com o problema da responsabilidade com a casa. Então, evidentemente que essas formas de contratação vão penalizar muito mais as mulheres. Além disso, introduziu a figura do trabalho autônomo exclusivo, que é a possibilidade das pessoas, do trabalhador e da trabalhadora, prestarem serviço para uma única empresa como prestadores sem reconhecimento do vínculo empregatício. Isso fez com que muitas empresas passassem a dispensar as pessoas, os trabalhadores, as trabalhadoras, de vínculos de assalariamento e passaram a contratar por meio de MEI, que é o microempreendedor individual, PJ, como trabalhadora exclusiva, e isso tem um peso muito grande sobre as mulheres. Além disso, reduziu o horário de almoço, a possibilidade do horário de almoço para 30 minutos, e introduziu a possibilidade que a higienização, por exemplo, do uniforme seja feito nas casas, e isso é uma sobrecarga sobre as mulheres, porque certamente é elas que serão as responsáveis pela higienização dos uniformes dos seus maridos. A tentativa de manter as mulheres que estão grávidas ou lactantes em locais insalubres de baixa ou médio grau, né? Isso depois foi derrubado pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que é um absurdo, inclusive, que o próprio Congresso tenha consentido e votado nessa medida quando da aprovação da reforma trabalhista. Além disso, a reforma trabalhista flexibilizou por meio de dispositivos em relação ao teletrabalho ou home office, que pode ser feito de forma individual, os acordos, sem controle de jornada de trabalho. Ou seja, neste quesito, nós sabemos muito bem dos impactos que isso podem representar para as mulheres, porque as mulheres que vão para o home office por teletrabalho são forçadas a ter que lidar, e a gente está vivenciando isso agora na pandemia, com a sobrecarga de trabalho, ou seja, ela vai ter que buscar maneiras de compatibilizar o trabalho doméstico e de cuidados com o trabalho remunerado e com os afazeres da família. Isso significa que muitas delas vão ter que ampliar sua carga de trabalho, adentrar noite adentro para poder lidar
com essa compatibilização entre atuação nesses dois espaços, né, na esfera doméstica e também na esfera do trabalho remunerado. Além disso, as empresas se desresponsabilizam pela realização desse trabalho no âmbito doméstico e as decorrências disso, como, por exemplo, uma situação de acidente de trabalho, não acompanha, por exemplo, os horários de almoço. Isso significa que, para a maior parte das mulheres, ela vai ter que buscar formas de como assegurar os intervalos de almoço, ao mesmo tempo em que tem que se comprometer com as tarefas de cuidados. Então, a reforma trabalhista também ampliou a informalidade e o trabalho por conta própria, como eu já destaquei, por meio da fragilização dos sindicatos e o acesso à justiça do trabalho, que se complexificou, e o trabalhador, a trabalhadora que perder a ação na justiça do trabalho vai ser responsável por pagar todo o ônus, né, de sucumbência, ou seja, todos os encargos pela contratação do advogado, tanto do lado seu, né, do próprio trabalhador ou trabalhadora, quanto a contratação dos advogados pelo lado do empregador. E a reforma trabalhista, ela fragilizou os sindicatos, porque ao tirar a principal fonte de custeio das entidades sindicais, que era o imposto sindical, que passa a ser uma contribuição voluntária, e a maior parte dos sindicatos, principalmente os sindicatos menores, mais frágeis, eles já são, vamos dizer, já tem uma presença muito maior de mulheres, e os sindicatos maiores, em que também tem uma presença de mulheres, que tiveram muitas vezes que reduzir membros da diretoria, alguns membros da direção do sindicato tiveram que voltar para as fábricas. Então, isso, sem dúvida nenhuma, sempre impacta mais as mulheres, porque ao mesmo tempo em que o espaço público reproduz a divisão sexual do trabalho, isso também se expressa nos espaços, por exemplo, do mundo do trabalho e principalmente nos espaços do próprio movimento sindical, em que há claramente uma separação em que são as atribuições de mulheres e o espaço das mulheres dos espaços masculinos. Então, as mulheres foram as mais afetadas, a maior parte delas tiveram que voltar para os seus ambientes de trabalho, algumas delas, inclusive, saíram das direções dos seus próprios sindicatos. Então, esses são alguns dos elementos que eu gostaria, então, de trazer para a nossa aula. Espero que tenha sido uma oportunidade para que a gente possa refletir sobre os desafios que as mulheres e as mulheres negras enfrentam no mundo do trabalho e que ele possa pensar em estratégias, né, que contribuam para que se melhore, que se supere as condições desfavoráveis que prevalecem até hoje, né, em relação à inserção das mulheres no mundo do trabalho. Muito obrigada. Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Isadora Brandão, eu sou defensora pública do Estado de São Paulo e coordenadora em exercício do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial. Em nossa aula, eu vou abordar alguns elementos, algumas informações que foram discutidas por mim na minha dissertação de mestrado, intitulada Da Invisibilização ao Reconhecimento Institucional, Limites da Proteção Jurídica das Trabalhadoras Domésticas. Essa dissertação foi defendida no ano de 2016, na Universidade de São Paulo, e posteriormente foi publicada pela editora Letramento. Em nossa primeira aula, nós vamos
trazer um pouco, né, do panorama do emprego doméstico no Brasil, a partir de alguns dados. Nós vamos falar, né, também sobre qual é a importância do trabalho doméstico para o bem viver. Vamos abordar de que maneira o trabalho doméstico se situa nas interseções de gênero, raça e classe. E vamos, por fim, falar um pouquinho da história de luta das trabalhadoras domésticas no Brasil e do exemplo pioneiro e da luta pioneira de Dona Laudelina de Campos Melo. Bom, panorama do emprego doméstico em dados. Do que a gente está falando quando a gente está falando em emprego doméstico? Qual é a magnitude, né, dessa realidade em nosso país, na América Latina e no mundo? A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, em 2013, estimou em mais de 67 milhões o número de trabalhadores domésticos em todo o globo. Deste total, 80%, ou cerca de 55% deste total, ou melhor, 55 milhões deste total são mulheres. Então, dos 67 milhões de trabalhadores domésticos no mundo, 80% são mulheres, o que equivale a um contingente de 55 milhões de trabalhadoras, indicando que a gente está falando de uma força de trabalho majoritariamente feminina. O trabalho doméstico é a mais importante fonte de emprego para as mulheres na região da América Latina e Caribe. Então, 27% da ocupação feminina nesta região é representada pelo trabalho doméstico. Além disso, é preciso a gente destacar também que o trabalho doméstico é uma das ocupações com níveis de remuneração mais baixos no mundo, com médias de salário abaixo da metade do salário médio vigente no mercado de trabalho. O trabalho doméstico representa, por esses fatores, o núcleo duro do déficit de trabalho decente no Brasil e no mundo. Ou seja, muitas das ocorrências, né, no mundo do trabalho que se distanciam desse paradigma de trabalho decente que a OIT estabeleceu, ele é representado pelo trabalho doméstico. No Brasil, em 2016, nós tínhamos 6,1 milhões de trabalhadoras domésticas, de trabalhadores domésticos, dos quais 92% eram mulheres. Destas, apenas 42% contribuem para a Previdência Social, 32% possui carteira de trabalho assinada e 4% apenas é sindicalizada. Em 2015, 88,7% dos trabalhadores domésticos entre 10 e 17 anos no Brasil eram meninas e 71% eram negras. Então, nós estamos falando de um trabalho realizado majoritariamente por mulheres, por meninas e por mulheres negras. E nós estamos falando de um trabalho, né, que, na maior parte dos casos, ao redor do globo, inclusive no Brasil, é realizado de maneira precária, é realizado associado a um baixo nível de reconhecimento de direitos trabalhistas, a não adesão à Previdência Social, a não acesso aos instrumentos de proteção social e por aí vai. O trabalho doméstico, ele é uma das ocupações mais antigas e importantes do Brasil e está ligado fortemente à nossa história escravista e colonialista. Tanto por isso é que boa parte, né, das mulheres que desempenham esse trabalho é composta por mulheres negras. Ele é realizado em condições de informalidade, muitas vezes sem carteira assinada. Inclusive, em nosso país, apenas 1/3 das trabalhadoras domésticas possui carteira assinada.
Essa ausência de registro em carteira acaba afastando a incidência de direitos e obrigações previstas na legislação nacional. De modo que, como já dito, muitas mulheres lidam com um cotidiano marcado pela subremuneração, por longas jornadas de trabalho, pela ausência de descanso semanal remunerado, pela falta de proteção social, por más condições de vida e descumprimento das normas trabalhistas. A recomendação 204 da Organização Internacional do Trabalho reconhece que as pessoas que ingressam no mercado informal, como é o caso das trabalhadoras domésticas, não fazem por escolha, e sim como consequência da falta de oportunidades na economia formal, e porque, na maioria das vezes, carecem de outros meios de sustento. A ausência de formalidade no vínculo empregatício é um obstáculo à garantia de direitos trabalhistas e à proteção social. A transição de uma economia informal para uma economia formal é essencial para se desenvolver, para um desenvolvimento includente e para tornar efetivo o trabalho decente para todos e todas. Qual a importância do trabalho doméstico para a sociedade? Qual a importância do trabalho doméstico para o bem viver? O trabalho doméstico, ele é de fundamental importância para nós, para a sociedade como um todo. Ele é essencial para o bem viver porque ele se destina à satisfação de necessidades humanas básicas, primárias, elementares. Então, é o trabalho doméstico que assegura a limpeza da casa, a higiene dos membros da família, a aquisição de alimentos, o preparo de refeições, a educação das crianças, as atividades de gestão e organização do funcionamento do lar. O trabalho doméstico também abarca as atividades sexuais, os afetos que são imprimidos na construção de relações familiares, o fornecimento de segurança psicológica aos membros familiares e o fomento ao estabelecimento de vínculos com a comunidade. Então, é um trabalho essencial, né, para a satisfação de necessidades humanas básicas. Mas, além disso, ele é também de fundamental importância para o bom funcionamento da economia, porque é ele quem garante a produção e a reprodução da força de trabalho, que é, por sinal, essencial para o modo de produção capitalista, né? Então, o trabalho doméstico é o que garante esse fornecimento contínuo de força de trabalho que vai ser empregada no mercado de trabalho formal e que vai ser essencial para o funcionamento de toda a engrenagem capitalista. Para a gente ter uma ideia da importância desse trabalho, eu convido a vocês a imaginarem o que aconteceria se fosse decretada uma greve geral, mundial, de empregadas domésticas e trabalhadoras domésticas e donas de casa. Como isso afetaria o funcionamento da sociedade e da economia? O trabalhador, provavelmente, ele não conseguiria ir trabalhar dia após dia se ele não estiver alimentado, se ele não possuir roupas limpas, se ele não tiver com quem deixar os seus filhos durante a jornada de trabalho. Então, a gente está falando de um trabalho que realmente tem uma importância fundamental para a sociedade, para o bem viver, para o funcionamento da economia, mas, apesar disso, as marcas do trabalho doméstico, o que caracteriza o trabalho doméstico e o emprego doméstico em nosso país, são a invisibilidade e a desvalorização. Para a gente entender por que é que a invisibilidade e a desvalorização são marcas desse trabalho doméstico, a gente precisa pensar que esse trabalho doméstico se situa numa interseção
de gênero, raça e classe. Ele sofre com os efeitos e determinações das opressões de gênero, raça e classe. Quais são as determinações de gênero que estabelecem o lugar desvalorizado e invisibilizado do trabalho doméstico em nossa sociedade? Bom, basicamente é a divisão sexual do trabalho. A divisão sexual do trabalho, ela se baseia em dois princípios básicos. A ideia de separação entre o trabalho de homens e de mulheres e o princípio da hierarquização dessas funções. O que significa dizer que há em nossa sociedade a atribuição prioritária aos homens de funções produtivas e de funções que gozam de prestígio social, atreladas ao espaço público, como a produção de mercadorias, as funções políticas e militares. E, por outro lado, de acordo com essa divisão sexual do trabalho, há uma atribuição prioritária às mulheres de funções reprodutivas, ou seja, desse trabalho doméstico e de cuidados, essencial à produção e reprodução da força de trabalho. E é um trabalho que, como nós sabemos, não goza do mesmo prestígio e do mesmo valor que esse trabalho produtivo, prioritariamente delegado aos homens e desempenhado no campo público. É importante a gente destacar que as mulheres conquistaram o direito de exercer o trabalho extralar, né? Mas, ainda que elas venham a desenvolver esse trabalho extralar, na maioria das vezes, as mulheres, enquanto grupo social, não são desoneradas do trabalho doméstico e de cuidados junto às suas próprias famílias e muitas vezes acabam acumulando uma dupla jornada de trabalho. Mesmo quando essa mulher que se insere no mercado de trabalho formal consegue contratar uma empregada doméstica para assumir esse trabalho de cuidados em sua própria residência, ela continua responsável por selecionar essa trabalhadora doméstica, por contratar essa empregada doméstica, por transmitir a essa empregada doméstica as orientações necessárias à gestão do lar, à supervisão das crianças, ao cuidado com os idosos. E, portanto, o que eu quero dizer é que, ainda que as mulheres tenham alcançado recentemente o mercado de trabalho formal, elas não foram desoneradas do trabalho doméstico e de cuidados que precisa ser desempenhado junto às suas próprias famílias. Disso resultando aí uma dupla jornada de trabalho. Então, por mais que as mulheres tenham acessado o mercado de trabalho, esses princípios da separação entre o trabalho de homens e mulheres e hierarquização dessas funções, eles permanecem vigendo e organizando a maneira como o trabalho é distribuído entre homens e mulheres. Há também uma determinação racial no trabalho doméstico, que é a divisão racial do trabalho. Ela se estrutura em nosso país, basicamente, a partir do período colonial e do escravismo. Porque, neste período, né, um grande contingente de mulheres escravizadas foi empenhado para realizar afazeres domésticos dentro da Casa Grande. Seja porque a economia, né, da colônia girava em torno do uso intensivo de força de trabalho humana, tendo em vista a ausência de maquinarias e tecnologias avançadas, seja porque a sociedade escravocrata se caracteriza por uma aversão ao trabalho manual, ao trabalho braçal, né? Na lavoura colonial havia, portanto, uma rígida divisão entre o que é considerado trabalho intelectual e o que é considerado trabalho braçal, manual. Sendo que o trabalho intelectual era atribuído prioritariamente à raça branca colonizadora e o trabalho material, braçal, manual era atribuído prioritariamente às raças colonizadas. A população negra, portanto, prioritariamente as mulheres negras que eram então alocadas na Casa Grande para realizar
esses afazeres domésticos, né? E essa divisão racial do trabalho, ela está muito assentada nas premissas de um racismo científico, né? Que entre o século XIX e o século XX pregavam a inferioridade racial das raças negras, associando-as, né, a um primitivismo e a uma inaptidão para o exercício racional e para o trabalho intelectual. Então, o racismo, ele vai ser um componente também importante para a gente entender por que em nosso país a maioria dos trabalhadores domésticos é negra, né, e também mulher, feminina, é composta também por mulheres negras. Antes, a gente era tratada como escrava, né? Alguns patrões achavam que a gente ainda era escravizada, não foi liberta e não queriam nem assinar carteira, pagar direitos, achava que estava fazendo um favor. Pega a trabalhadora do seu estado, leva para outro, né? E quando chega lá, vou levar até mesmo uma criança, né, menor. Não, vou levar para estudar, vou levar para ter uma vida melhor. E quando chega no local, ela não estuda e é uma criança, às vezes cuidando de outra criança, ou fazendo os afazeres todos da casa, não tendo um conforto, não tendo a vida de criança, né? E sim fica adulto antes do tempo e se aproveita da trabalhadora. O Brasil, ele tem esse perfil de escravocrata, né? Achar que só porque a trabalhadora doméstica é mulher negra, pobre, da periferia, ela é uma escrava, né? Acha que tem obrigação de servir o homem branco. Ainda tem isso, agora é o trabalho escravo moderno, né? E há também uma determinação de classe, né, na conformação do trabalho doméstico, porque ele está associado, e aí o emprego doméstico de maneira particular, necessariamente a um contexto de reprodução das desigualdades de classe dentro do grupo social das mulheres. Ou seja, ao mesmo tempo que o emprego doméstico é um meio de subsistência para mulheres negras desde a abolição da escravidão, e é ele que tem lhes permitido o sustento de suas famílias, ele tem também assegurado, no outro polo dessa relação, o ingresso de mulheres brancas, de mulheres de classe média e privilegiadas no mercado de trabalho. Então, a participação de mulheres brancas crescente no mercado de trabalho, né, é totalmente, intimamente relacionada à presença de mulheres negras empobrecidas realizando esse emprego doméstico dentro dos lares. A participação de mulheres brancas nos países centrais, na Europa, nos Estados Unidos, no mercado de trabalho, né, a gente tem visto como as mulheres têm ocupado cargos executivos importantes, ela é viável em função, inclusive, das migrações de mulheres não brancas de países do sul global, que vivem em situação de extrema pobreza, muitas delas chefes de família, que vão realizar esse trabalho doméstico no centro do capitalismo de maneira precária. Então, há uma contradição de classe, né, muito presente no contexto, né, de realização desse trabalho, porque ao mesmo tempo em que ele viabiliza a ascensão social de mulheres brancas, da elite dos países centrais, ele tem sido também fonte de desproteção, de precariedade, de violação de direitos para as mulheres negras dos países do sul, pobres, que têm desempenhado esse emprego doméstico. E aí, para que a gente possa finalizar a nossa aula, o que é importante a gente destacar, né? Que é essa interseção de gênero, raça e classe que situa o trabalho doméstico neste lugar de invisibilização e de desvalorização. Mas é importante a gente ter em mente que o trabalho doméstico, ainda que não gere uma mercadoria, um produto corporificável, ele é essencial para produzir
o que a gente chama de mais-valia indireta ou global. Vejam bem, o empresário capitalista, ele maximiza os seus lucros com base na invisibilização e na desvalorização do trabalho doméstico. Como? Para a gente simplificar, eu posso dizer o seguinte, que o custo da cesta básica, ele é embutido no salário do trabalhador, mas neste montante não é contabilizado o valor necessário para remunerar a mulher que transforma esse alimento da cesta em comida na mesa, em refeição. Então, a invisibilização desse trabalho, o não reconhecimento desse trabalho como trabalho é essencial para a redução dos custos do empresário capitalista, é essencial para a maximização dos lucros numa sociedade capitalista. Além disso, o Estado também se beneficia dessa invisibilidade e dessa desvalorização do trabalho doméstico. Porque, enquanto esse trabalho permanece no campo invisível, no campo da desvalorização, enquanto não se reconhece esse trabalho como essencial à sustentabilidade da vida humana, o Estado neoliberal se desobriga de assumir gastos públicos, por exemplo, com a construção de lavanderias públicas, de refeitórios públicos, com o oferecimento de creches em tempo integral, dentre outras políticas públicas que contribuiriam, para desonerar as mulheres e contribuiriam para um compartilhamento dessa responsabilidade pelo trabalho doméstico com o conjunto da sociedade. Então, o trabalho doméstico, ele ilustra esse vínculo profundo entre neoliberalismo, raça, gênero e heterocis patriarcado, Nesse sistema, as trabalhadoras domésticas, sejam elas remuneradas ou não, são consideradas engrenagens indispensáveis, porém descartáveis do sistema capitalista. E na pandemia global de Covid-19 que nós estamos vivendo, isso ficou muito patente, porque muitos empregadores não quiseram abrir mão de contar com as suas empregadas domésticas em seus lares durante o período de pandemia, apesar de todas as orientações que recomendavam o distanciamento social, e nem por isso as mulheres trabalhadoras domésticas foram consideradas como grupo prioritário, por exemplo, para fins de acesso à vacinação. Então, elas são consideradas essa mão de obra indispensável, mas ao mesmo tempo descartável, porque não são destinatárias de políticas públicas que garantam as condições mínimas para a realização do seu trabalho. Bom, olá a todas, todos e todes. Meu nome é Isadora Brandão, eu sou defensora pública do Estado de São Paulo, coordenadora em exercício do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial. Hoje, na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre a luta das trabalhadoras domésticas por direitos. Eu quero falar para vocês, nesse início, sobre o pioneirismo de Dona Laudelina de Campos Melo. A Dona Laudelina de Campos Melo é uma das grandes lutadoras do povo brasileiro. Ela fundou a primeira associação de trabalhadoras domésticas do Brasil, que foi a Associação Profissional dos Empregados Domésticos de Santos, fundada em 1936. A Dona Laudelina, ela viveu entre 1904 e 1991, e começou a trabalhar como empregada doméstica aos 7 anos de idade. Nascida na cidade de Poços de Caldas, ela desempenhou uma militância de abrangência nacional em torno do reconhecimento de direitos às trabalhadoras domésticas. Ela se manifesta em muitas das suas falas, em muitas das suas contribuições, apontando como o trabalho doméstico em nosso país, no pós-abolição, ele
continua sendo desempenhado praticamente sobre as mesmas condições em que esse trabalho era desempenhado no antigo regime escravista. Dona Laudelina vai dizer que quando ela nasceu, embora não existisse mais escravidão, em 1904, ainda assim ela via muita mulher trabalhando em casa, né, nas casas de família, em troca de teto, de comida, e foi contra isso que ela denominou de servidão disfarçada que ela dedicou a sua vida inteira, né? Foi contra essa forma de servidão disfarçada que Dona Laudelina lutou toda a sua vida. O principal objetivo da Associação Profissional dos Empregados Domésticos de Santos era alcançar o direito à sindicalização, porque a partir daí se compreendia que as trabalhadoras domésticas teriam as condições materiais e políticas para a luta em torno da regulamentação da sua profissão e da equiparação de direitos em relação às demais categorias de trabalhadores e trabalhadoras. Dona Laudelina, ela percebeu desde cedo a necessidade de articular a luta das trabalhadoras domésticas, as lutas sindicais, as lutas antirracistas, de modo que ela foi filiada ao Partido Comunista, também foi filiada à Frente Negra Brasileira e evidenciou, portanto, a partir da sua trajetória, uma percepção acerca dessa relação íntima entre a luta pela valorização do trabalho doméstico, a luta antirracista e a luta contra o modelo de exploração capitalista. Falando um pouco sobre como se deu o processo histórico de regulação jurídica do trabalho doméstico, eu quero destacar aqui alguns momentos importantes, sem pretensão de tratar de todos os pontos e de esgotar o assunto, tá? Os primeiros instrumentos normativos voltados à regulação do trabalho doméstico foram as posturas municipais. Elas foram adotadas no período pós-abolição, portanto, na virada do século XIX para o século XX, e não tinham por objetivo garantir direitos às empregadas domésticas, mas tinham por finalidade assegurar o controle policial e o controle sanitário sobre as mulheres negras que desempenhavam esse trabalho. De fato, o controle dessa mão de obra, que agora era uma mão de obra livre, né, era a demanda principal da classe senhorial quando edita as posturas municipais. A grande preocupação da classe senhorial era garantir uma continuidade do regime de servidão, pois a massa das trabalhadoras libertas, na visão dessas elites, possuía maus hábitos, como a mobilidade, como o ócio, como o roubo. Então, as posturas municipais, muitas delas, previam o registro da data de início dos serviços prestados e também o registro de dados pessoais das trabalhadoras domésticas no livro de polícia. E muitas também exigiam a realização de matrículas pelas trabalhadoras perante as prefeituras como forma de disciplinamento dessa mão de obra. Além disso, havia um outro objetivo importante na regulação do trabalho doméstico por meio das posturas municipais, que seria o de proteger a classe senhorial do suposto risco moral, sanitário, que, na visão dessas elites, as trabalhadoras domésticas representavam. Isso está muito ligado às imagens de controle sobre as mulheres negras, às representações hegemônicas sobre as mulheres negras, que são rotuladas como sexualmente promíscuas e que, por este motivo, representariam uma ameaça sanitária em razão do risco de disseminação de doenças venéreas e também uma ameaça moral
para as famílias dessa elite urbana, que exigia, inclusive, a apresentação por essas trabalhadoras de atestados de vacina e de saúde. Então, o que a gente observa é que os primeiros instrumentos normativos dedicados à regulação do trabalho doméstico estavam desprovidos completamente de qualquer preocupação estatal real com a garantia de direitos a essas trabalhadoras. Elas tinham, de fato, como principal objetivo o disciplinamento dessa mão de obra, a continuidade do regime de servidão instaurado no período escravocrata e o controle sanitário dessa mão de obra. É importante destacar, inclusive, né, que a postura municipal de São Paulo estabelecia que empregados, trabalhadoras, né, que se empregassem sem registro prévio, elas tinham, seria aplicadas a elas uma penalidade de 8 dias de prisão. Porém, se os patrões que tomassem os serviços dos trabalhadores não fizessem o registro em carteira, em caderneta, eles eram punidos como um mero pagamento de multa. Então, a gente já vê aqui uma posição, uma postura estatal, né, que penaliza gravemente, inclusive com privação de liberdade, as trabalhadoras domésticas que se empregam sem registro em carteira, mas que prevê uma penalidade branda de mero pagamento de multa aos patrões que deliberadamente descumprissem o dever de registro dessas trabalhadoras em caderneta. Um outro marco importante na discussão sobre direitos trabalhistas foi a consolidação da legislação do trabalho, a CLT, né? A partir da CLT, vários contratos de trabalho deixam de ser regidos pela legislação civil e passam a ser objeto de regulamentação pelo direito do trabalho. Porém, as trabalhadoras domésticas, juntamente com os trabalhadores rurais, é importante destacar, foram excetuadas, né, foram excluídas desse âmbito de proteção da CLT. Isso significa dizer que o Estado brasileiro, quando da edição da CLT, em 1943, ele opta por manter a relação de emprego doméstico regida pela legislação civil, ou seja, pelo direito privado. Ocorre que as relações de direito privado pressupõem a igualdade e a liberdade das partes contratantes, de modo que a submissão da relação de emprego doméstico a essa legislação civil, na prática, acabou contribuindo para camuflar a relação de subordinação existente entre empregador e trabalhadora doméstica. E, portanto, ao excetuar o trabalho doméstico da proteção do direito do trabalho, o Estado brasileiro anuiu com a realização de ajustes abusivos, né, anuiu com a desproteção das trabalhadoras domésticas no âmbito dessas relações de trabalho. Um fator interessante para a gente observar como as dinâmicas de gênero impactam nos processos de reconhecimento de direitos é pensar que a Lei 2.757 de 1956, ela excluiu da categoria de empregados domésticos porteiros, zeladores, faxineiros e serventes de prédios de apartamentos residenciais a serviço da administração do condomínio. Então, a partir de 56, todas essas classes de trabalhadores domésticos passaram a gozar da proteção trabalhista. O interessante é observar que, em geral, qual é o sexo dos trabalhadores domésticos que ocupam essas funções? De porteiros, zeladores, faxineiros, serventes em prédios a serviço, portanto, de administrações condominiais. São pessoas do sexo masculino. Então, é interessante a gente ver que, mesmo dentro do grupo dos empregados domésticos, aqueles
né, os homens, digamos assim, né, acabaram sendo contemplados com a proteção trabalhista primeiramente, né? A regulamentação do trabalho doméstico, ela acontece, de fato, de maneira significativa a partir de 1972, com a edição da Lei Especial do Trabalho Doméstico, que foi depois regulamentada pelo Decreto 71.885 de 1973. Este decreto, enfim, reconheceu às trabalhadoras domésticas uma mínima cidadania. Então, ele reconheceu férias de 20 dias e também a sua qualidade de seguradas obrigatórias da Previdência Social. Além disso, essa legislação também impôs a apresentação de carteira de trabalho e Previdência Social para fins de contratação. No entanto, observem, a carteira de trabalho continuava sendo retirada na Delegacia de Roubos e Furtos, né? Então, Lenira Carvalho, uma das mais importantes ativistas do movimento de trabalhadoras domésticas em nosso país, ela vai apresentar uma crítica contundente a isso, dizendo, né, que as trabalhadoras domésticas, para retirarem a carteira de trabalho, tiravam retrato, deixavam as suas marcas digitais. Então, essa lei, ela não superou o déficit de proteção legal das empregadas domésticas em relação às demais categorias profissionais, mas representou ainda assim um importante marco, pois foi a primeira que se destinou a regulamentar a profissão. Caminhando para o final, a gente tem, em 1988, a promulgação da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que trouxe conquistas importantes para as trabalhadoras domésticas, como o direito à sindicalização, o salário mínimo fixado em lei, direito ao descanso semanal remunerado, a licença maternidade, aviso prévio, aposentadoria e férias. Porém, ainda que a Constituição de 88 tenha representado esse avanço, ela, por outro lado, respaldou o tratamento das trabalhadoras domésticas como trabalhadoras de segunda categoria. Por quê? Porque dos 34 direitos assegurados aos trabalhadores em geral, apenas 9 foram estendidos às trabalhadoras domésticas. Então, em que pese toda a luta das trabalhadoras domésticas no processo constituinte, ainda assim, elas não conquistaram, com a Constituição de 88, a cidadania plena, o acesso a todos os direitos trabalhistas reconhecidos às demais categorias de trabalhadores. É com a Emenda Constitucional 72 de 2013 que se teve um avanço importante, né, no estabelecimento da igualdade de direitos trabalhistas entre as trabalhadoras domésticas e os demais trabalhadores urbanos e rurais. A Emenda Constitucional 72 de 2013, ela vem na toada da promulgação da Convenção 189 da Organização Internacional do Trabalho, dedicada ao tema do trabalho doméstico. O que acontece? A Emenda Constitucional 72 de 2013 vai, então, estender às trabalhadoras domésticas vários direitos que a Constituição de 88 não lhes tinha assegurado. Porém, vários dos direitos que passam a ser reconhecidos por essa emenda constitucional não terão aplicabilidade prática imediata. Por quê? Porque eles serão condicionados ao preenchimento de condições que seriam definidas em lei posterior a partir das denominadas peculiaridades da relação de trabalho doméstico, como é o caso do direito à integração à Previdência Social. Então, basicamente, com a Emenda Constitucional de 2013, as trabalhadoras domésticas ganharam, mas não levaram, porque os direitos que foram ampliados naquela oportunidade
tiveram a sua aplicabilidade condicionada à edição de uma lei posterior. Essa lei só foi promulgada em 2015. Vejam como é recente esse processo. Então, a Lei Complementar 150 de 2015 finalmente regulamentou a Emenda Constitucional 72 de 2013. E aí estabeleceu, por exemplo, que a duração do trabalho doméstico não pode exceder 8 horas diárias e 44 horas semanais. Estabeleceu a remuneração de horas extras em, no mínimo, 50% a mais que o valor da hora normal. Estabeleceu um regime de compensação de horas. Fixou o limite de 90 dias para contrato de experiência. Fixou prazo para o empregador anotar na carteira de trabalho a contratação, que é de 48 horas a contar da admissão. Estabeleceu a remuneração da hora de serviço em viagem em 25% a mais que o valor da hora normal. Estabeleceu a obrigatoriedade de intervalo para repouso ou alimentação pelo período de, no mínimo, 1 hora e, no máximo, 2 horas. Definiu o trabalho doméstico noturno como aquele desempenhado entre 22 e 5 horas da manhã. Concedeu férias de 30 dias com acréscimo de ao menos 1/3 do salário base e garantiu também o recolhimento obrigatório de 8% para o INSS pelo empregador, dentre outras conquistas e avanços, né, que a Lei Complementar 150 de 2015 assegurou. Porém, a Lei Complementar, ela alterou a definição do empregado doméstico, a definição legal, estabelecendo que é empregado doméstico aquele que presta serviços de forma continuada, subordinada, onerosa e pessoal, né, e de finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família no âmbito residencial destas por mais de 2 dias por semana. A partir daqui, a lei estabelece um critério para a distinção entre mensalistas de um lado e diaristas de outro. Todo esse feixe protetivo que a Lei Complementar de 2015 assegurou na prática, ele vai ser restrito apenas às trabalhadoras que trabalham mais de 2 dias por semana. De modo que a lei, ao mesmo tempo que garantiu mais direitos, excluiu do seu campo de incidência todas aquelas trabalhadoras domésticas que trabalham até 2 dias na semana. Então, ao mesmo tempo, né, que o Estado tornou mais tangível a concretização dos direitos sociais das trabalhadoras domésticas, ele excluiu um imenso contingente de diaristas do seu feixe de proteção. Ao longo dessa história, e aí já para finalizar, o que a gente pode observar, né? É que há uma omissão, há um déficit histórico, há uma ineficiência do Estado brasileiro no que tange à garantia de direitos às trabalhadoras domésticas. E essa omissão é uma omissão que tem sido planejada para assegurar uma liberalidade absoluta do empregador no campo das relações privadas de trabalho. Então, o Estado brasileiro, por meio de uma política de imunização da esfera privada a qualquer gênero de intervenção, tem assegurado que a observância dos direitos das trabalhadoras domésticas dependa da liberalidade, ou melhor, da mera vontade dos empregadores. E essa postura, né, deliberada do Estado brasileiro acaba reforçando, né, ou reflete o reforço do mito do bom senhor e da boa senhora. Ou seja, ela tem como pano de fundo a noção falaciosa de que o empregador é benevolente, de que o empregador
trata a trabalhadora doméstica como se fosse da família, né? É essa dinâmica, né? É esse tipo de noção que tem contribuído para manter as trabalhadoras domésticas à margem da proteção trabalhista, desfrutando de más condições de vida, vulneráveis a todo tipo de assédio, abuso e violência, né? Então, o Estado brasileiro, ele tem legitimado ao longo do tempo o tratamento das trabalhadoras domésticas como subtrabalhadoras, né, assentado nesse mito do bom senhor e da boa senhora, de uma classe patronal benevolente, né, de uma classe patronal altruísta, né, que voluntariamente atuaria para assegurar direitos a essas trabalhadoras. É por isso que as trabalhadoras domésticas, que têm um acervo de lutas enorme em nosso país, elas têm frisado e repercutido ao longo do tempo que elas não querem ser da família, elas querem direitos, né? Então, eu acho que a gente pode concluir, né, falando que essa proteção jurídica deficitária das empregadas domésticas decorre dessa invisibilização e da desvalorização do trabalho doméstico, que são determinados pela confluência do racismo, do machismo e do modo de exploração capitalistas. É porque são mulheres negras e empobrecidas que desempenham, na maioria das vezes, esse trabalho, que o Estado brasileiro tem sido omisso e deliberadamente ineficiente na garantia de direitos das trabalhadoras domésticas. Tem havido, historicamente, um pacto implícito em favor da violação da lei, quando essa lei visa assegurar direitos às trabalhadoras domésticas, às mulheres negras. Então, é importante que nós tenhamos atenção para esses fatores, para que a gente perceba as armadilhas que estão presentes, mesmo nos momentos de avanço no reconhecimento de direitos a essas trabalhadoras. Eu fico por aqui e agradeço a vocês pela atenção. Olá, eu sou a Marilane Teixeira, sou economista, sou professora e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. Hoje nós vamos tratar nessa aula do tema do direito ao trabalho. Cada vez mais, em nossas sociedades, a gente tem consolidado o entendimento de que o trabalho ele é central para a vida das pessoas, e o trabalho também define, em grande medida, a forma como a sociedade se organiza, se estrutura, e que projeto de sociedade nós queremos, a partir das formas como as pessoas se inserem no trabalho, dos trabalhos que estão disponíveis, para serem ocupados. E, nesse último período, nós vivemos uma verdadeira crise do trabalho, uma crise em todas as dimensões, e que, inclusive, além de invadir todas as nossas esferas, vida, também é uma crise que afeta não somente o trabalho urbano, nas grandes cidades, mas também no campo, nas florestas e, sobretudo, em relação às mulheres. Nós já conversamos sobre isso em outros momentos, identificando o quanto as mulheres, sobretudo as mulheres negras, são muito mais afetadas na nossa sociedade quando o tema é o acesso ao trabalho. É como se as mulheres não tivessem direito ao trabalho. É como se o lugar das mulheres, na sociedade fosse o lugar da casa,
da família unicamente, né? A tarefa dos cuidados, dos afazeres domésticos. E que, portanto, o mundo do trabalho é um espaço que foi feito para ser ocupado apenas pelos homens. Contudo, quando a gente olha a nossa história, né, a gente recupera como ao longo, né, da formação da nossa sociedade, homens e mulheres foram se inserindo em diferentes formas de trabalho. Nós vemos que as mulheres, especialmente as mulheres negras, sempre estiveram lá, né? Principalmente nos trabalhos mais precários, nos trabalhos que foram sendo invisibilizados ao longo da história, na medida em que as sociedades foram se modernizando, se estruturando, oferecendo, inclusive, trabalhos mais valorizados, mais reconhecidos, mais bem remunerados. Aquele trabalho, né, dedicado à saúde, à educação, aos cuidados, eles foram sendo apagados, né, da nossa história, da nossa formação, e foram sendo considerados como trabalhos que fazem parte da própria condição das mulheres, né? Como se as mulheres tivessem nascido, né? Tem um dom natural para realizar esses trabalhos e mais, realizá-los de forma altruísta, como se fosse natural, parte da sua formação, né? E, portanto, o fato de serem, quando são realizados no espaço produtivo de mercado, são pouco reconhecidos e pouco valorizados, né? Mas nós também estamos vivendo uma outra dimensão dessa crise, que se expressa na falta de trabalho. As sociedades, principalmente as sociedades capitalistas, elas são incapazes de gerar emprego, né, gerar trabalho para todas as pessoas que necessitam, né, de trabalho para viver. E em nossas sociedades, a gente se convive com um número enorme, né, de pessoas, homens e mulheres, jovens, fora da força de trabalho. E isso é mais acentuado ainda quando a gente se refere às mulheres, né, principalmente às mulheres negras. E aí os dados, eles são muito claros, né, são muito visíveis, né, nesse sentido. As taxas de desemprego, por exemplo, elas são muito maiores entre as mulheres. Mesmo nos momentos em que a economia conseguiu manter uma taxa de crescimento alta, absorvendo pessoas que estavam, né, na condição de desempregadas, mas isso se acentuou muito nessa última década, principalmente a partir de 2016, em que o desemprego no Brasil mais do que dobrou, né? Nós, em 2014, mais ou menos, final de 2014, nós tínhamos uma taxa de desemprego que estava em torno de 6,5%, e essa taxa duplicou, né, nesse último ano. E quando se olha os dados, né, então, o que são essas pessoas que estão desempregadas? É isso, são homens, mulheres, jovens, pessoas mais idosas, mas que ainda continuam no mercado de trabalho, procurando trabalho, porque não conseguiram ter acesso a um benefício, né, da Previdência Social, mas, sobretudo, são as mulheres. As mulheres representam mais de 60%
das pessoas desempregadas. Mas isso naquelas que se declaram, de fato, como desempregadas, porque tem uma grande quantidade, principalmente de mulheres, muito mais mulheres do que homens, que gostariam de estar trabalhando, que gostariam de estar inseridas numa atividade remunerada, mas que não conseguem se desvencilhar das suas tarefas domésticas, das suas responsabilidades com a reprodução da vida, que é as tarefas de cuidado, as tarefas muitas vezes com uma pessoa enferma, com uma pessoa idosa, ou principalmente com uma criança, e isso decorre de uma ausência, de um vácuo, de um vazio que se formou nesses últimos anos em termos de oferta de políticas públicas, o que a gente chama da infraestrutura social, na área de cuidados, educação, saúde, E o fato de o Estado não prover essas políticas, elas vão sobrecarregar sobremaneira as mulheres, porque vão ser as mulheres que vão ter que lidar com essa falta de ausência de Estado e de política pública, E o trabalho, ela tem que ser um direito para todas as pessoas. Nós não podemos aceitar, nós não podemos admitir que as sociedades, que o Estado não possa e não garanta o acesso ao emprego para todas as pessoas que desejam, precisam trabalhar, não só para garantir uma renda, para garantir a sua autonomia econômica, mas também como uma fonte de realização, como uma fonte de inspiração, uma possibilidade das pessoas, principalmente as mulheres, de poder se dedicar a uma atividade, a uma ocupação que possa, inclusive, além de tudo, além de ser uma fonte de realização e de inspiração, de ser útil para a sociedade. E portanto, nós precisamos lutar, nós precisamos reivindicar esse direito. Não só as mulheres que estão nas cidades, nos espaços urbanos, nas comunidades, mas também as trabalhadoras do campo e da floresta, que estão cada dia tendo o seu direito ao trabalho sendo retirado delas pelo avanço do agronegócio, pelo avanço da mineração, pelo avanço da exploração dos nossos recursos naturais. Nós temos que repensar o modelo de sociedade que nós queremos viver e dar um basta nesse modelo de sociedade que não interessa porque não garante o futuro para a nossa população, para as pessoas e nem para as gerações futuras. Nós temos que pensar um modelo de sociedade que seja capaz de mudar a forma como a estrutura produtiva está organizada. Hoje, a decisão sobre o que vai produzir, como produzir, para quem produzir, que tipo de bens e serviços vão ser colocados à disposição da sociedade, é iniciativa privada, das grandes corporações, das empresas, do agronegócio, que define que vai produzir soja ao invés de arroz, feijão, hortifrutigranjeiros,
porque é mais rentável, né? Porque garante uma lucratividade maior para os seus negócios, um retorno maior, ou nos grandes centros urbanos, na indústria, né? Produzir transporte individual ao invés de transporte coletivo. Essas são decisões privadas, e elas atendem, evidentemente, os interesses das grandes corporações, dos grandes negócios, mas não necessariamente os interesses da sociedade, né? E principalmente daquelas pessoas que são mais afetadas diretamente por essas decisões sobre o que produzir e como produzir, para quem produzir. Então, nós precisamos retomar uma discussão sobre a capacidade do Estado, das políticas públicas, com a participação social, com a participação da sociedade, de interferir, né, de poder, de alguma maneira, coordenar esses processos, né, em relação a o que é útil e o que faz sentido, né, em termos de produção de bens, de riqueza, para a sociedade e que, ao mesmo tempo, garanta o acesso ao emprego. Vou dar um exemplo muito simples, né, que são os gastos, por exemplo, com infraestrutura social, que podem ser coordenados pelo Estado, com ampliação, por exemplo, da rede de escolas, sistema de saúde, assistência, creches. Porque investir na infraestrutura social, ela, por um lado, abre empregos, postos de trabalho em áreas que são, inclusive, tradicionalmente ocupadas por mulheres, e isso ajuda a impulsionar o emprego entre as mulheres, mas também contribui para, de alguma maneira, liberar as mulheres da sobrecarga do trabalho que elas realizam no âmbito das famílias, para poderem buscar trabalho de forma mais livre, que não tenha que aceitar qualquer tipo de trabalho, muitas vezes com baixa remuneração, sem direitos, precário, em tempo parcial, porque é a única maneira que elas encontram de compatibilizar o trabalho de cuidados com a casa, a família, e um trabalho remunerado. Então, todas as pessoas, né, especialmente as mulheres, têm que ter assegurado o seu direito ao trabalho. E, para isso, nós precisamos de mais Estado e nós precisamos de mais políticas públicas para transformar verdadeiramente a nossa sociedade. Agora, junto a isso, tem outras medidas importantes que eu vou falar nas próximas aulas, né, que diz respeito à necessidade de também, vamos dizer, pensar a jornada de trabalho como um fator essencial e fundamental, né, a partir da redução da jornada, para gerar mais empregos, né, para poder incorporar mais pessoas no mercado de trabalho. E também vou tratar da necessidade de que, além da gente, vamos dizer, garantir mais empregos e assegurar que todas as pessoas, principalmente as mulheres, possam encontrar um emprego, que esse emprego seja digno, que esse emprego seja assegurado os seus direitos essenciais, fundamentais, que estão lá escritos, tanto na Constituição Federal, quanto na consolidação das leis do trabalho, que não é qualquer trabalho, né? Tem que ser um trabalho que assegure minimamente, né, direitos essenciais e fundamentais para que as pessoas também possam, e principalmente as mulheres, se sentirem mais seguras, protegidas, nos momentos, inclusive, de maior adversidade. Bom, mas nós seguiremos
com essa discussão nas próximas aulas. Olá, eu sou a Marilane Teixeira, sou professora, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho, do Instituto de Economia da Unicamp. Hoje nós vamos falar sobre as condições de trabalho dignas. Nós já conversamos sobre o direito ao emprego, o direito ao tempo livre, mas tem um aspecto do trabalho que afeta principalmente as mulheres, que são as condições de trabalho. Porque não é qualquer trabalho, né? Nós defendemos que todas as pessoas têm acesso ao trabalho, têm acesso a uma remuneração, a um rendimento digno, mas também que têm acesso a um conjunto de direitos associados ao trabalho. No Brasil, o acesso aos direitos trabalhistas, eles estão muito associados à forma, né, os vínculos que se estabelece nas condições de trabalho, que é o assalariamento. Então, por exemplo, para se ter acesso a um descanso semanal remunerado, a férias, 13º, fundo de garantia, licença maternidade, é necessário que se esteja, né, com o registro do trabalho, né, com a carteira de trabalho assinada e contribuindo regularmente com o sistema de previdência social, por meio de uma alíquota, né, paga pelos empregadores e pelas pessoas, né, individualmente, pelos trabalhadores e trabalhadoras, descontados diretamente, né, na fonte, né, dos seus rendimentos. Bom, só que a realidade no Brasil é a de que uma parcela muito pequena das pessoas, né, que estão ocupadas tem acesso a esses direitos. E o percentual é ainda menor quando a gente olha para a realidade no campo, por exemplo, no trabalho rural, em que mais de 80% se encontra em condições de informalidade, né? Às vezes no trabalho por conta própria, no trabalho autônomo, inserido na agricultura familiar, ou mesmo em relações de assalariamento, mas sem vínculos empregatícios, ou seja, sem acesso a direitos. No trabalho espaço urbano, né, nas cidades, esse percentual de pessoas que estão ocupadas, mas que não têm acesso a direitos, ela pode variar entre 40% e 50%, dependendo da metodologia que se analisa. Mas uma coisa é certa, é muito maior entre as mulheres, principalmente as mulheres negras, esse não acesso aos direitos, né? E, de alguma maneira, foi se convencionando, foi se naturalizando na sociedade que esse tipo de emprego, né, que não tem acesso a direitos, não tem acesso a garantia nenhuma, ele é natural, é uma contingência, porque o mercado de trabalho só consegue gerar postos de trabalho com acesso a direitos, a proteção social, com uma parcela muito pequena da sociedade, da população, né, das pessoas, e esse acesso está vinculado à escolaridade, à meritocracia, né? Então, isso foi um direito conquistado pelos méritos pessoais, e que aquelas pessoas que não conseguem se inserir em condições melhores é porque não investiram na sua formação, na sua qualificação, na sua capacitação delas, as mulheres, né? Essa é a justificativa com a qual nós temos convivido cotidianamente. Só que isso não é verdade, né? Tem uma boa parte desses trabalhos que são relações de trabalho que a gente chama de fraudulentas, né?
Então, um exemplo, é o caso das trabalhadoras domésticas. Mesmo com assegurado, né, por lei, o acesso a todos os direitos, né, que estão previstos na CLT, estendidos às trabalhadoras domésticas, 85% das trabalhadoras domésticas no Brasil estão numa condição de informalidade, porque a legislação não reconhece vínculo entre as diaristas, só entre aquelas trabalhadoras mensalistas, ou seja, aquelas que comparecem todos os dias no seu local de trabalho, no caso da casa, né, do empregador, da empregadora, né, que contratou. Isso é um absurdo, porque, por exemplo, se eu olhar para áreas como saúde, educação, muitas vezes o profissional da saúde, da educação, realiza uma jornada parcial, numa escola, no hospital, no posto de atendimento, às vezes algumas horas durante a semana. E mesmo assim, os seus vínculos são reconhecidos, tá? E se não forem cumpridos, se for a Justiça do Trabalho, vai ter acesso a esse vínculo, a esse reconhecimento de vínculo. Com a trabalhadora doméstica não acontece. Se ela trabalha durante 2 dias da semana, com jornadas de 8 horas diárias, né, no mesmo local, não há reconhecimento desse vínculo, não há reconhecimento desse direito, né? As férias, ao 13º, todos aqueles direitos, né, que são assegurados, são garantidos pela nossa legislação trabalhista. Então, nós queremos emprego, mas nós queremos emprego digno. Né? Nós queremos emprego que tenha uma jornada que seja cumprida, né, a partir do que está assegurado pela legislação. Então, nós convivemos ainda, né, seja no espaço urbano, seja no meio rural, com condições de trabalho análogo ao de escravo, com trabalho infantil, com trabalho forçado, muito comum no campo, na mineração, né, e no espaço urbano, muito comum entre as trabalhadoras domésticas. Nós tivemos várias denúncias nesse último período, por exemplo, de mulheres trabalhadoras domésticas que estavam em cárcere privado há 30, 40, 50 anos, né, sem poder, inclusive, sair para a rua. E uma outra presença muito forte também, um trabalho extremamente precário, no setor da moda, no setor de confecções, no trabalho a domicílio, né? Em várias regiões do Brasil, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Rio de Janeiro, porque são, inclusive, grandes, vamos dizer, a grande concentração, né? Grandes centros econômicos, dinâmicos do setor de confecções no Brasil. Essa realidade também está em toda parte, né? Em todas as regiões, em todos os estados em que a gente analisa. E, quando eu falo em condições de trabalho, também gostaria de me referir às condições que são oferecidas no ambiente de trabalho. Nesse último período, nós sempre tivemos muitas denúncias de discriminações, principalmente em relação às mulheres negras, né? As pessoas que, vamos dizer, têm uma outra orientação sexual e que são vítimas de violência, não só de violência física, né, mas de violência moral, de assédio, nos ambientes de trabalho, com a permissividade, né, com o consentimento das próprias empresas, né, das organizações, com esse tipo de comportamento. Isso é muito frequente
entre as mulheres. O ambiente de trabalho é um ambiente de muito assedioso, né? Em que as mulheres são vistas como se estivessem fora do lugar. Principalmente as mulheres, por exemplo, que estão grávidas. Muitas vezes não é permitido sequer o acesso ao banheiro, o controle, por exemplo, sobre as idas ao banheiro, xingamentos, discriminações, tentativas de isolamento, né? Situações, por exemplo, como desigualdade salarial, é uma realidade muito presente no ambiente de trabalho, e ele praticamente está em todos os tipos de atividades, ocupações. As mulheres, mesmo exercendo o mesmo trabalho, mesmo realizando as mesmas tarefas, com as mesmas ocupações que os homens, elas têm acesso a salários menores, e sobre uma justificativa de que as mulheres são menos produtivas, as mulheres se afastam mais vezes do trabalho, faltam mais do que os homens, têm menores competências. Só que, quando a gente vai buscar, né, esses dados, essas evidências, nenhuma delas se confirma. Muito pelo contrário, as mulheres têm que ser, vamos dizer, apresentadas muito mais produtivas, muito mais comprometidas com o trabalho, têm escolaridade muito mais elevada em todo o setor, em todos os segmentos econômicos, todas as ocupações que se analisa, que se compara, seja iniciativa privada, seja do setor público. As mulheres, não é verdade que as mulheres faltam mais do que os homens no ambiente de trabalho, mas se criou, né, foi se naturalizando isso, né, de que as mulheres elas têm que receber salários menores porque elas são menos capazes e menos produtivas, né? Inclusive, recentemente, né, quando entrou em discussão no Congresso um projeto de lei que previa a punição de empresas que praticassem, né, desigualdades salariais entre homens e mulheres que realizavam as mesmas funções, mesmas ocupações, teve declarações, inclusive, de chefe de Estado, que atribuía essas diferenças ao fato de que, se as empresas tivessem que pagar salários iguais para mulheres e homens, elas iriam falir. E daí isso é uma verdadeira aberração, né? A sociedade toda se beneficia quando homens e mulheres são tratados igualmente no ambiente de trabalho, porque ampliar a renda das mulheres assegura, inclusive, que essa renda adicional ela possa voltar para a economia, para a sociedade, na forma, né, de acesso a bens, né, um conjunto de bens que ajuda, inclusive, estimulam a atividade produtiva e geram um efeito multiplicador, inclusive, do ponto de vista da geração de novos postos de trabalho. Então, toda a sociedade se beneficia com isso. Principalmente as mulheres, que já respondem hoje por 46% das chefias dos lares brasileiros, né? O número de mulheres hoje responsáveis pelo sustento da família é crescente e tende a crescer cada vez mais, né? Também há manifestações de discriminação pelo fato das mulheres engravidar. Declarações recentes também de figuras ligadas a governo, né, de que é um absurdo estender a licença maternidade, porque a empresa não pode ficar sem a profissional durante 4, 5 ou 6 meses, e que, evidentemente, vai substituí-la por outra profissional, né? E a tendência é de que, quando essas mulheres retornem a um
o ambiente de trabalho, elas vão ser dispensadas. A gente sabe de dados, né, de estatísticas em relação ao número de mulheres que são dispensadas quando retornam da licença maternidade, né, por discriminação. Agora, uma sociedade inclusiva, ela não pode, em hipótese alguma, discriminar mulheres pelo exercício da maternidade. Isso é um direito, né? E, inclusive, a própria legislação assegura uma série de direitos, inclusive a estabilidade da trabalhadora gestante, né? E essa é uma luta, é uma conquista que foi, vamos dizer, assegurada pelas mulheres ao longo da formação da própria classe trabalhadora e uma forma de assegurar o acesso ao mercado de trabalho. Então, para as nossas pré-candidatas que estão aqui, né, nos assistindo, acompanhando essas aulas, essas bandeiras são muito importantes, né? É a bandeira da não discriminação, a bandeira da igualdade salarial, a bandeira do direito das mulheres à maternidade, e inclusive à licença maternidade. E a gente, inclusive, vai mais adiante, a gente defende que a licença possa ser compartilhada entre homens e mulheres, né? A responsabilidade, inclusive, pela família, que essa possa ser compartilhada igualmente com os homens, não seja uma responsabilidade unicamente das mulheres. A luta também contra o assédio moral, o assédio sexual, que ainda é muito, muito presente nos ambientes de trabalho, com consentimento, inclusive, das empresas, que omitem, que se negam, inclusive, a levar à frente denúncias que são feitas pelas mulheres, e as mulheres que são forçadas, obrigadas a se subjugar, né, essas condições, com receio, com medo de que, se tomarem atitude, se denunciar, elas possam, inclusive, perder seus postos de trabalho, ou ser discriminadas, ou ser mais ainda assediadas no ambiente do trabalho, né? Vistas como um objeto, né? Como uma mercadoria qualquer. Nós não podemos, de maneira alguma, admitir que o ambiente de trabalho seja um ambiente inadequado, hostil às mulheres ou às pessoas que não se enquadram nos padrões de heteronormatividade, que são construções sociais que precisam ser diariamente enfrentadas por todo o conjunto da sociedade. Bom, obrigada, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui com vocês por esse encontro. Um abraço. Esta foi a última aula sobre mercado de trabalho e a economista e professora da Unicamp, Marilane Teixeira, veio falar conosco sobre as condições de trabalho digno. Compartilhe com as suas companheiras de luta e não perca as aulas do TV Elas por Elas. Todas as aulas estão disponíveis na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.